vamos lá, meus amigos, para mais uma edição do nosso informativo. Ali, já chegamos aí na edição de número 59. Antes de mais nada, né, eu queria pedir para ti o favor de curtir esse vídeo aqui, comentar e compartilhar. E se inscreve no canal. E aí você ativa as notificações e não perde nenhuma novidade de direito eleitoral, tá bom? Isso também ajuda aqui o canal e com isso você me ajuda a continuar trazendo toda semana aulas de direito eleitoral e informativos e julgados do TSE. Então você não perde nenhuma novidade, então não custa nada, já curte aí, comenta, compartilha. Pode fazer sugestão de pauta aqui que eu respondo todos os comentários, tá bom? Então vamos lá para a edição de número 59, 43 acórdãos aí que a gente vai tentar, né? E a gente geralmente consegue resumir em poucos minutos, tá bom? Fica aí até o final que no final a gente tem um entendimento bem interessante, sobretudo para a prática eleitoral. Vamos lá. Prazos eleitorais, eleição suplementar. Bem, como regra geral, né, os prazos são muito bem definidos na legislação eleitoral. Inclusive até se fala da tal da calendarização eleitoral. Então, nesse caso aqui, ó, para o candidato concorrer, ele tem que ter 6 meses de domicílio eleitoral. Contudo, o caráter excepcional das eleições suplementares implica a adaptação dos prazos. Ou seja, isso quer dizer que em caso de eleição, né, quando ocorre aí a complementação da eleição ordinária, ou em razão de cassação, renúncia, enfim, nesses casos específicos, em uma nova eleição, os prazos, né, da eleição suplementares devem ser ponderados de acordo com a peculiaridade do caso. Foi exatamente aqui o caso de domicílio eleitoral, tá bom? Então aqueles prazos ordinários, 6 meses de filiação, 6 meses de domicílio, a gente tem uma questão de desincompatibilização, mas isso é tema para outro vídeo, tá? Mas como regra geral, esses prazos devem ser aí mitigados, né, sopesados de acordo com a peculiaridade da eleição suplementar. Derrama de santinho e prazo decadencial. O prazo para a propositura da representação por derrama de santinho é 48 horas após a eleição, não havendo, portanto, falar em decadência do direito de agir. O que acontece? Como regra geral, o prazo para propor representação por propaganda eleitoral é o primeiro domingo de outubro, que é o dia das eleições. No entanto, a derrama de santinho, dado a dificuldade, né, já que essa derrama ocorre no dia da eleição, e no dia da eleição há uma correria ali dos legitimados, então o TSE passou a entender que para especificamente a representação por derrama de santinho, o prazo passou a ser de até 48 horas após as eleições. Bom, próximo entendimento, fraude a cota e atos de campanha. Nesse ponto aqui, só abrindo parênteses, vocês já estão cansados de saber, né, que a fraude à cota de gênero agora, dado pela súmula número 73, pode ocorrer, né, tendo como indícios aí dessa fraude a votação pífia, né, que aí vocês já estão cansados de saber, ausência de atos de campanha e prestação de contas padronizadas. Então, nesse caso aqui, o que o TSE entendeu? Que o simples comparecimento da candidata à convenção partidária não comprova, né, não elimina, que não afasta a ausência de atos de campanha. O fato de a candidata comparecer lá na convenção não quer dizer que ela fez atos efetivos de campanha. Tá? Reeleição e inelegibilidade reflexa. Não incide a vedação, no caso da reeleição, né, ou a proibição do terceiro mandato em relação ao prefeito reeleito que não assume por nenhum dia o cargo do segundo mandato, em razão de decisão judicial que a afastou ainda no curso do primeiro mandato. E essa vedação também não se aplica para a inelegibilidade reflexa. O que acontece nesse caso aqui, né? A gente teve no primeiro quadriênio, né, então o prefeito foi lá e cumpriu o primeiro quadriênio, e perto de terminar o primeiro quadriênio, ele foi afastado por razões lá diversas, inclusive da Justiça Comum. Nesse segundo quadriênio ele se reelegeu, porque quando teve eleição aqui em outubro ele ainda estava no cargo, né? Então ele se reelegeu para o segundo quadriênio, mas ele sequer assumiu o segundo quadriênio em razão dessa mesma decisão. Então a pergunta é, ele poderia assumir, né? Poderia concorrer aqui nesse terceiro quadriênio, ou seu parente, em razão da inelegibilidade reflexa, poderia concorrer no terceiro? Sim. Por quê? Porque houve um rompimento de fato aqui, né? Houve uma descontinuidade administrativa, porque a despeito dele ter sido reeleito, ele sequer assumiu o segundo quadriênio. Então, nesse caso,
não se aplica aí a vedação do terceiro mandato ou mesmo da inelegibilidade reflexa, tá bom? Próximo entendimento, inelegibilidade reflexa e inimizade. A gente já chegou, inclusive, a destacar isso aqui no canal, que é o fato de que a inimizade política entre o candidato atual, o candidato e o atual prefeito não constitui circunstância apta a afastar a inelegibilidade reflexa por parentesco. Eu até brinco que isso geralmente acontece com o cunhado, né? O cunhado é parente de segundo grau por afinidade. Então, a briga entre os cunhados, o prefeito, o atual prefeito é meu cunhado e eu tenho uma rixa com ele, tenho uma inimidade, isso por si só não afasta a inelegibilidade reflexa, tá? A gente tem um vídeo em destaque, dá uma olhadinha depois, eu vou deixar em um card por aqui, dá uma olhada depois, bem interessante sobre essa questão da inimizade, tá? E por fim, né, o julgado que eu falei, bem importante, sobretudo para a prática eleitoral, é a ilicitude da prova da agravação ambiental. O STF já confirmou, inclusive em sede de repercussão geral, que são ilícitas as gravações ambientais feitas por um dos interlocutores, ainda que, né, feita por alguns interlocutores, mas sem a ciência dos demais. Então, ainda que seja o próprio interlocutor que faz, né, se não tiver a ciência dos demais, a gravação ambiental é ilícita e, portanto, a prova aí ser ilícita, né? É um entendimento bastante importante, não só para a prática e para concurso também, sobretudo porque o STF decidiu isso agora recentemente, então isso pode ser objeto de prova e também, sobretudo aí para prática eleitoral. Tá bom, meus amigos? Não esqueçam aí, por favor, de dar o like. Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, concurso ou prática, já sabe, tem material aqui, link aqui na descrição, certo? Um forte abraço e até a próxima.